Bom, vamos lá, Alex. Bom dia. Hoje a gente inicia a nossa última aula prática, o nosso último encontro virtual. Semana que vem, na quinta-feira, a gente tem a nossa prova do segundo bimestre. Prova que vai valer 4.000 pontos, né? O link já vai ser colocado na última sessão da unidade 4, então na unidade 4.3, na aula lá estará o link. Além disso, essa prova da nossa disciplina ela vai ser diferente da prova das disciplinas interativas, né? Nas disciplinas interativas, vocês tinham vários dias para fazer, né? Escolheriam durante uma semana qual que era o melhor dia. E a nossa disciplina de basquete, que é a prova semana que vem, vocês terão 24 horas para fazer, assim como no primeiro bimestre, né? A prova vai ter 10 perguntas, cada pergunta valendo 400 pontos. Lembrando que vocês só podem realizar uma tentativa, né? À medida que vocês fazem a tentativa, chega um e-mail para mim. E aí, com esse e-mail, eu consigo ver qual foi a primeira tentativa e é a primeira tentativa que é válida, né? E para a gente fechar o semestre, a gente tem que cumprir essa carga horária prática. Essa é a nossa última aula. De fato, se as coisas estivessem dentro da sua normalidade, hoje, na realidade, hoje seria feriado, né? Não seria nem aula. Mas já que estamos aqui, vamos para o nosso último encontro, né? Alex, tem alguma dúvida até o momento? Não, por enquanto não, professor. Por enquanto tá de boa já. Tá ok. Então vamos lá. Hoje a gente já viu o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3 e o vídeo 4, né? A gente viu o professor falando sobre, na primeira aula, exercícios de controle de corpo, né? Então era um vídeo cujas ações até eram sem bola, né? Ele estava ensinando as crianças, uma turma bem de iniciação esportiva, né? Então a gente viu todos os exercícios que a gente pode fazer para controle corporal. No segundo vídeo, a gente viu já ele implementando alguns fundamentos, né? Então a gente viu ele falando sobre o drible, sobre o passe, o arremesso, o rebote, né? Então a gente já viu um trabalho com bola e trabalhando bem esses fundamentos básicos, né, para o basquetebol. No vídeo 3, ele acrescentou aos alunos aspectos da postura defensiva, tanto individual como coletiva, né? Então, como que eles deviam marcar sem bola, com a bola, como que eles deviam bloquear, como que era a marcação no pivô, né? E no vídeo 4, uma complementação dessa marcação, né? E além da abordagem, né? Da postura, do posicionamento, aí ele já passou para os esquemas defensivos, né? Então, como que é uma marcação individual, como que é uma marcação por zona, e os garotos fizeram isso. E aí hoje, nesse vídeo 5 que a gente vai iniciar agora, eu vou dar o início nele aqui. Infelizmente eu vou ter que deixar assim. Se eu deixo ele muito grande, meu computador trava. Dá para ver aí, Alex?
Não, dá pra ver de boa, assim. Dá pra ver. Esse professor, no início, ele comenta o que ele vai fazer na aula, né? E o vídeo 5 ele comenta sobre os objetivos da aula, que são trabalhar os esquemas de saída de contra-ataque, né? Então, como trabalhar esse contra-ataque e como trabalhar a reposição de bola, tanto essa reposição de bola nas linhas laterais ou no fundo da quadra, né? Ou como a gente conhece também como fundo bola, né? Iniciando pelo contra-ataque, ele comenta que o contra-ataque ele é composto por 3 fases, né? A aquisição da posse de bola ou a recuperação dessa posse de bola. Depois que fez essa primeira fase, tem a segunda, que é a transição, né? Que é você sair em velocidade, tentar pegar a defesa do adversário em inferioridade numérica, né? Então, essa transição rápida, um passe bem feito é muito importante. E a finalização, geralmente, como estamos em um contra-ataque, devido à facilidade e de acordo com a rapidez da nossa equipe, a gente vai finalizar esse contra-ataque muito provavelmente com uma bandeja, né? Isso numa iniciação esportiva, geralmente num basquete de alto nível, né? Um basquete de NBA, geralmente essa finalização ela é realizada como uma enterrada, né? Então, ele explica bastante sobre essas fases aí nesse início, né? Que ele está falando. E aí ele parte para o aquecimento, um aquecimento bem bacana, bem lúdico. Ele explica aí. E reparem que, comparado às outras aulas, essa, essa turma acho que é a turma maior que ele pegou nessas videoaulas aí. Então, uma turma bem grande, né? Então, ele comenta o quão importante é pensar bem, planejar bem essa aula para que todo mundo consiga ter a sua devida atenção, né? No aquecimento ele mantém o pega-pega, que é uma atividade que ele fez em algumas outras aulas, mas dessa vez ele fala que só pode correr pelas linhas, né? A linha do basquete e a linha do vôlei, né? E ele deixa até ali a linha do handball, uma pontilhada, né? Só não vale a linha do futebol, do futsal. Ele comenta que não pode pular entre as linhas, né? Você tem que seguir o caminho das linhas. E aí tem o garoto que é o pegador e os demais têm que correr. E só vale correr pela linha, né? Aqui ele está ajustando, aí reparem que os garotos só correm pela linha, né? É um aquecimento lúdico, é um aquecimento que todo mundo consegue participar. Essa turma tem alguns mais avançados, outros que apresentam um pouquinho mais de dificuldade. Chegou a ver os vídeos, Alex? Ainda não. Ainda não consegui ver, não, professor. Isso daí só do primeiro ao quarto mesmo. Que aí Entendi. eu queria ver conforme o senhor ia explicando a coisa. E, professor, te perguntar assim, tem uma idade específica assim para você poder explicar que nem tá explicando agora as táticas ofensivas, né, que você falou? Isso, Tática- vai iniciar agora com a parte principalmente de contra-ataque, né? Que é o contra- início de um Aí, no caso, ataque. tem uma idade específica para poder ensinar isso daí para os alunos ou não? Ou isso daí você pode variar? Não, Não vê? Porque você pode iniciar ali na primeira fase ali de iniciação esportiva ali com 8, 9 anos, e dependendo da turma você já consegue colocar, mas talvez não com tantos termos técnicos, não com uma riqueza de detalhes, né? Sempre não. adaptando, em algumas vezes tendo que trabalhar isso de maneira totalmente lúdica, né?
fazendo uma brincadeira para que eles entendam o que deve ser feito, enfim. Mas também pensando no desenvolvimento do basquete, talvez até chegar numa tática, a gente tem que ter todo o domínio de controle de corpo, a gente tem que ter todo o domínio dos fundamentos, né? Isso leva um tempo, né? A não ser que o garoto já nasça com esse dom, que ele já trabalhe desde criança, né? Desde os 5, 4, 5, 6 anos, ele já tem um domínio do basquete, né? E aí Ah, pode então no ser que caso, ele se desenvolva mais rápido nessa modalidade, né? então, no caso desde que ele seja estimulado, se não for estimulado desde criança, então essa ideia é mais ou menos. Aí tem que ter, é bom sempre colocar uma idade mais que já comece a ter mais controle e mais entendimento, né, para poder trabalhar isso Sim, daí, né? sim, sim. Ah, Não adianta nada, por mais que seja um elemento principal do jogo, né? Talvez, se ele não entender, se ele não perceber, não adianta nada, né? é verdade. Aí o professor faz algumas variações aí no pega-pega. No começo ele tava no pega-pega normal, quem é pego passa a ser o pegador, né? Aí agora no final ele deixou um pegador apenas, quem ele ia pegando ia sentando aí no meio da quadra. Aí ele vai começar a parte principal. O primeiro exercício, que é sobre o contra-ataque, ele faz aí duas colunas. Um jogador que está com a bola, ele vai arremessar na tabela. Não é para fazer cesta. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Aqui eu não tinha percebido que meu fone tinha caído. Esse jogador essa coluna aí que está com a bola em frente à cesta, eles vão arremessar sem a intenção de acertar, né? Eles só vão arremessar na tabela para que gere um rebote. E eles mesmos vão em direção à bola para pegar esse rebote. E aí eles vão fazer o passe para a coluna que está do outro lado. O garoto vai fazer uma finta no cone e vai partir em direção à outra cesta, lembrando que o contra-ataque ele é a recuperação da posse, né, que é esse primeiro momento onde o garoto que está com a bola vai pegar o rebote, né, ele vai recuperar a posse da bola, vai acelerar esse passe, né, então a gente vai ter a fase de transição e aí, por No fim, caso, a finalização. professor, ele é meio que é parecido com o rebote ofensivo, só que aí, no caso, o rebote ofensivo tem uma pessoa e só ele mesmo, ele já tá ali dele jogar, tem que já tem a percepção de poder pegar a bola e contra-atacar de novo, né? Isso, isso. Só que nesse exercício ele está arremessando ali só para gerar o rebote, né? Mas a ideia é que ele pegue um rebote defensivo, né? Porque a ideia é que ele seja do mesmo time do garoto da outra coluna, e aí tem que finalizar na cesta do outro lado da quadra, né? Olha só. Ele pegou o rebote, ele vai jogar, ele jogou muito forte. Mas aí a ideia é ele fazer o passe e olha só, aí termina com a bandeja na outra cesta. Então, é um exercício que ele mesmo inicia ali, joga na tabela, né? E, e pega o rebote, mas aí ele está simulando um rebote defensivo, já que eles têm que fazer a cesta do outro lado, né? Como correção, o professor comenta aí que o garoto que está na outra coluna ele
ele não pode sair correndo muito rapidamente sem que o jogador que vai pegar o rebote tenha a posse da bola. Se a gente for pensar no jogo, um contra-ataque só inicia se a primeira fase, que é a aquisição da bola, ela é bem feita. Então ele comenta que tem que esperar o jogador ali pegar o rebote, e aí sim o jogador que está ali na lateral ele pode sair em disparada para o contra-ataque. Além disso, ele comenta, o professor comenta que para fazer esse passe, que olha só, ele comenta que o jogador tem que correr olhando para frente, ele não pode correr olhando para trás, que esse passe seja feito na mão do jogador, né? Olha lá, que ele esteja em progressão. Tem alguns garotos que jogam a bola atrás, tem uns garotos que jogam a bola muito forte, tem que acertar esse passe. Olha só, pegou o rebote. Esse passe pode ser feito de peito, né? Aquele passe que a gente empurra com as duas mãos, a bola, que é o que a maioria dos garotos estão fazendo. Olha só, esse passe foi muito atrás dele. Ou passe de gancho, né? O passe de ombro, na realidade, né? Para que a gente faça força e arremesse. Aí o professor faz algumas explicações, né? Aí um segundo exercício. E lembrando que quem faz o passe ali, quem pega o rebote, ele também acompanha o jogador que vai finalizar, né? Que vai fazer a bandeja. Contra-ataque é importante que tenha essa superioridade numérica, né? Aí a ideia é que não tenha defensor, né? Mas ao recuperar essa bola, a ideia é que essa jogada seja um 2 contra 1, um 3 contra 2, enfim. Agora o professor comenta que ele só quer o passe de ombro. É um passe que você consegue colocar mais força, né? Consegue jogar a bola um pouquinho mais longe. Vamos ver. Ó, os garotos pegam o rebote. Tem uma travada. E jogam com uma mão só. No caso aí eles estão fazendo do lado direito, né? Eles estão jogando com o braço direito. A maioria dos garotos são destros, né? Um terceiro exercício, pensando que eles começaram com passe de peito, depois com passe de ombro. Agora ele comenta que o exercício é feito como se quem está ali na lateral é o armador, né? O armador, se ele não, se a função dele é preparar a jogada, né? Ele vai pelo meio da quadra e não pela lateral, né? Então, nesse exercício, olha só, o garoto que recebe a bola daquele jogador que pegou o pivô, ele vai indo pelo meio da quadra e faz o passe. Uma travada, agora vai. Olha só. Vai jogar na cesta, pegou o rebote. Jogou.
Aí o armador vem pelo meio. O jogador que pegou o rebote passa por trás dele, corre aí pela lateral e recebe essa bola para finalizar. O professor vai fazer uma correção importante. Deixa eu ver que momento é agora. Ele comenta que é importante que, se a gente recebe essa bola, a ideia é que a gente consiga trabalhar com a mão que está protegida, né? Então, no caso, ele vai receber a bola, recebeu a bola. Se ele driblar com a mão direita, é errado, porque essa mão direita está mais próxima do defensor, né? Olha só. Ele comenta que se ele for aí, fica mais fácil para o defensor pegar essa bola, né? Então, o que a gente chama de mão protegida é a mão que está mais afastada do defensor, olha só. Que aí, no caso, é a mão esquerda. Deu para entender? Se ele pegar esse rebote e for driblando em direção à quadra adversária, o quanto se ele proteger essa bola, ela fica é mais fácil, é maior a chance que a gente tem de que essa bola permaneça com a nossa equipe. Ele mantém os exercícios com essa correção. E agora ele faz uma variação trocando passes. Quem pegou o rebote vai trocando passes com o jogador que vai aberto pela lateral. A ideia é trocar 4 passes, no máximo 5. E aí chegou na quadra do adversário. O professor comenta, ele faz uma correção de... Não é para correr de lado, né? É para correr de frente. O quanto correr de lado ele vai perder tempo, né? Alguns jogadores vão com essa passada lateral, não. Você tem que girar o corpo, obviamente, para pegar essa bola, mas o quanto se você correr de frente, você vai correr mais rápido, né? Ele faz 3 colunas. Então ele vai fazer uma movimentação 8, que ele chama, né? Essa movimentação de um passa por trás do outro. Aquele que arremessou, ele vira o defensor. Eles estão indo fazendo uma movimentação de ataque. 3 indo para o ataque. Passando a bola, passando por trás do companheiro. Quem fez a bandeja volta marcando. E a gente tem uma simulação de um contra-ataque. Um exercício bem dinâmico, né? E aí os garotos vão alternando as filas. Aí o professor comenta que, para a regra, se a bola cair aqui, a bola tem que sair no fundo da quadra, né? Então, se a bola cair no primeiro arremesso, os garotos que têm que atacar, eles têm que sair com a bola do fundo da quadra, né? Se a bola não cair, pega o rebote e vai. E segue o jogo. Alguns garotos, olha só, eles têm dificuldade em fazer esse 8, né? Aí o que eu comentei no início da aula, o quanto essa turma ela é bem grande, bem heterogênea, né? Olha só. Olha a dificuldade desse trio de manter a bola. Olha só, o garoto
não pegou o esquema da atividade, demorou para voltar para a defesa. Depois, o professor faz o que a gente chama de trailer, né? Que é aquela jogada de contra-ataque, onde acontece a chegada do pivô, mas uma chegada tardia, né? Olha só, jogou. A ideia é ir partir 3 pro ataque, só que no primeiro momento vão 2 rapidamente, como se fosse um contra-ataque, mas o trailer acontece quando o último jogador que ficou lá atrás, ele chega depois. É como se o contra-ataque num primeiro momento ele não deu certo. E aí chega o jogador por último e ele que vai finalizar essa jogada. Que é aquela jogada que a gente conhece como trailer. Geralmente esse último jogador que está indo é o pivô. Geralmente é o jogador que pegou o rebote ou pela característica dele é um jogador mais lento, né, o pivô. E aí a ideia é que quem pegou o rebote fez o passe, viu que não deu certo, essa pessoa, esse jogador, ele tem que ficar, porque alguém tem que ficar lá atrás. Olha só, o jogador de branco, ele é o último, ele fica um pouquinho, aí o passe foi errado. E aí, já para a segunda parte, indo para o final, o professor começa, depois dessas movimentações de contra-ataque, o professor faz um exercício de reposição de bola, né? Ele vai começar pela reposição lateral, e aí ele vai ter 2 variações, né? Aí ele já vai trabalhar com 5 jogadores na quadra. Nessa jogada aí, o jogador que está de vermelho, sem o colete, ele é o armador da equipe. O jogador que está ali de óculos de cinza e preto, ele é o pivô. O jogador que está de shorts amarelo correndo ali, ele vai ser um ala. O garoto que está de regata branca, ele é o outro pivô. Então o pivô é o de branco e o de preto. O armador é o de vermelho. O de cinza e shorts amarelo, ele é o ala. E aquele jogador que está com a bola é o outro ala. Então ali pode ser uma reposição de bola, quando a gente tem o pedido de tempo, lembram? No último quarto, faltando 2 minutos, a reposição de bola é feita ali na lateral. O que vai acontecer? Para repor essa bola, os garotos que são pivô, eles vão fazer o bloqueio, né? Aquela movimentação de bloquear a ação do defensor para gerar um espaço, né? Para gerar uma oportunidade no caso, ou o armador ou o ala receber essa bola. Aí ele comenta que o ala, que é aquele de shorts amarelo, ele abre ali na lateral e o armador ele vem para o meio da quadra para receber essa bola. A ideia de bloquear é tentar quebrar essa marcação, né? E aí o professor comenta que se essa marcação não é quebrada, por exemplo, se o jogador que está marcando o armador, ao ser bloqueado, eles trocam a marcação, aí o quanto essa bola vai ser talvez facilitada para o pivô, que é esse caso aí.
Porque se a marcação está trocada, quem está marcando o pivô, na realidade, deveria marcar o ala. E aí é um jogador geralmente mais baixo, o pivô é o mais alto. Então, se houver essa troca de marcação, essa bola chega no pivô. Olha só. Reparem no jogador de preto, ele fez o bloqueio no jogador que estava marcando o armador. Com isso, o armador conseguiu correr sozinho e receber essa bola. Olha só. Bloqueio. Pivô de branco bloqueou o marcador do ala. E aí, aos poucos, quando os garotos pegarem o jeito, você pode deixar o jogo rolar um pouquinho mais, né? Sem parar tanto. E agora uma saída aí em linha, né? Ali você tem um ala, um pivô e um armador. E tem um pivô lá perto do garrafão, um pivô que vai segurar essa marcação, né? A ideia é que o ala finta e sai na diagonal. O pivô ele vai girar e fazer o corta-luz para o armador. Então, reparem no de cinza. O de cinza ele vai fintar, ele vai correr na lateral. O pivô de branco ele vai fazer a barreira ali para que o armador consiga abrir e receber essa bola. Se o jogador de branco ali que vai fazer o bloqueio, ele vai girar e vai fazer o bloqueio. Se a marcação for trocada, se o jogador que ele bloqueou permanecer na marcação dele, é o pivô que vai receber essa bola. Se o jogador que está marcando o pivô ali, se ele for em direção ao armador, é o pivô que recebe essa bola, que é o que aconteceu agora. Então, quem sempre está ali com a bola, quem vai fazer a reposição da bola, tem que ler o jogo, né? Tem que ver as movimentações e ver quem está em melhor colocação. Agora é uma reposição de bola de fundo quadra, né? Então, vamos supor que teve a bola saiu e a bola precisa ser reposta ali no fundo da quadra. A gente tem as movimentações. O pivô branco lá, ele vai fazer o corta-luz, o bloqueio para que o armador receba essa bola. O armador é o de vermelho. Ao fazer o bloqueio, ele imediatamente ele já se coloca, ele faz o giro ali para que ele se coloque de frente para a cesta. Lembrando que todas essas movimentações, o basquete, a gente precisa criar espaço, né? A gente precisa ter uma posição confortável para realizar uma jogada, né? Para armar o jogo, para fazer uma cesta, né? Então todas essas movimentações elas servem para criar esse espaço, né? Para que o defensor não consiga marcar o jogo, a equipe que está com a bola, né? Então o pivô ele vai fazer esse bloqueio aí para o armador, que é o de vermelho, e o ala que está lá com a bola, ele vai abrir, ele vai dar a opção lá na mais longe. E o pivô aqui que está de preto bem próximo à bola, ele vai dar uma opção ali caso não tenha as outras opções não consigam receber a bola.
Olha só, reparem na movimentação de todos. O branco fez o bloqueio, mas quem estava livre era o ala, ele jogou a bola para o ala. E por fim, a última movimentação é quando essa reposição de bola é feita pela equipe que está defendendo, né? Se há essa ideia aí de saída de bola aí no fundo, ela acontece quando há uma marcação-pressão, né? Então, olha só, quem está de amarelo, na realidade, está no campo de ataque dele, né? Quem está com o colete aí. E os garotos que estão sem colete, eles têm que se desvencilhar dessa marcação para ir para o outro lado, né? Isso quando há uma marcação-pressão sobre a saída de bola, né? Então, o ala, a ideia é que o ala faça o corta-luz, né? Ele bloqueia a ação do defensor e ele também abre para receber o passe. Ele vai fazer o bloqueio para que o armador consiga receber essa bola. Ó, fez o bloqueio, o armador consegue receber essa bola e eles conseguem sair para o ataque. E aí o professor finaliza, né? Ele fica explicando isso, como o Alex até perguntou. Talvez isso a gente precise demore um tempo, uma bagagem, né? Para que os alunos tenham um entendimento do basquete, né? Para que alcance essa fase de explicar todas essas questões táticas, né? A gente não vai logo de cara explicar tudo isso, né? E quando a gente pensa em tática, né, é justamente tentar estabelecer uma estratégia para vencer o adversário, né? Então, a gente só vai chegar nesse nível à medida que os alunos tiverem a compreensão do que é o controle corporal, tiver a consciência dos fundamentos, né? Então, isso aí já é uma parte mais numa evolução aí, a gente está caminhando para um nível mais avançado do basquete. Aí ele termina comentando que vai fazer um alongamento, aquela roda de conversa, enfim. Alguma dúvida desse vídeo? Quanto não? Bom, no vídeo 6, no vídeo 6, o professor ele vai trabalhar com uma turma até um pouquinho mais, acho que aquela turma lá ele gravou à noite, agora essa turma da manhã é uma turma um pouquinho mais, um nível mais básico, né? Não é um nível tão avançado, né? E aí o professor, o objetivo dessa aula é trabalhar algumas habilidades individual. Como que ele vai fazer isso? Como que vocês acham que ele pode fazer isso? Ninguém quer chutar alguma coisa? No meu caso, tá tipo, demonstrando, assim, uma coisa nas jogadas básicas específicas para cada um, professor. No caso, não. Mais ou menos. Na realidade, ele vai usar nessa aula do circuito. Então, o
O circuito, né? O circuito é uma ferramenta para aprimorar alguns fundamentos, né? Geralmente, circuitos são característica principal é o dinamismo, né? Então você vai ter ali estações, né? Então você vai ter uma estação que você vai fazer um exercício específico, aí depois de um tempo você vai trocar, você vai para outra estação, né? Então se torna a aula dinâmica, né? Todo mundo passa por todas as estações, todo mundo faz todos os exercícios, né? Para o ensino do basquete é interessante, porque a gente faz com que todo mundo passe por todas as estações e todo mundo tenha a noção de todas as posições, né? Então, a gente vai ver aí que vai ter um exercício que ele é talvez específico para pivô, então todos os alunos vão fazer para eles terem um entendimento do que é o pivô, o que, que o pivô precisa fazer, qual que é a função dele, né? E você está num contexto de iniciação, né? Você está iniciando o esporte, você está ensinando esses garotos, né? Então é importante que eles aprimorem, consigam melhorar esses aspectos, esses fundamentos básicos, né? O professor comenta que no circuito é possível fazer um circuito onde cada estação os alunos fazem uma série de exercícios, né? Por exemplo, tem que fazer 10 arremessos, tem que fazer 15 arremessos, enfim. Mas o professor comenta que, em alguns casos, é melhor que a gente optar pelo uso do tempo, né? Por que o tempo? Porque se a gente for pensar em 10 arremessos, por exemplo, vai ter um garoto que vai fazer mais rápido que o outro, né? Então, por tempo, cada um vai fazendo o seu tempo ali, e aí tem a oportunidade de fazer de acordo com o seu nível, né? E é o que ele faz aí. Antes do circuito propriamente dito, ele faz um joguinho bem bacana no aquecimento. Ele vai dividir os garotos em duas equipes. Os garotos estão uma coluna de frente para outra. Vai ter uma bola em cada garrafão. E os garotos estão divididos, cada garoto tem um número. E aí o professor vai falar, número 2, quem é o número 2 vai correr em direção à bola, pegar essa bola e arremessar. E aí tem que arremessar até fazer a cesta. E aí ele vai contando os pontos. Se eu bem me lembro desse vídeo, ele faz uma contagem de 10, né? Ele comenta que a equipe que chegar em 10 pontos primeiro ganha, né? Então, a equipe ali que está de costas para o vídeo vai correr para o lado direito do vídeo e os garotos que estão de frente vão correr para o lado esquerdo. E aí os garotos têm que fazer a cesta, pegar a bola e colocar a bola no lugar onde eles pegaram. E aí o ponto só vale quando os garotos colocarem a bola ali no centro do garrafão. Aí o professor está falando os números, né? Essa turma já é mais homogênea, tanto acredito na idade, no tamanho, no nível de basquete, né? Ele falou o número. O garoto arremessou. E aí ele, até alguém acertar. Aí ele fez a cesta, tem que colocar a bola no lugar.
E aí a gente já coloca um desafio, né, uma competição, o professor comenta que no final a equipe que perde paga um castigo, né? E aí ele fez os garotos que perderam dar umas voltas aí, fazer uma corrida na quadra. Esse aquecimento foi um pouquinho mais longo. Aí os garotos que perderam, eles estão dando alguns tiros aí. Aí ele já fez a montagem do circuito. Esse circuito ele tem 6 estações. Aí ele coloca os garotos em dupla. Aí o primeiro exercício é um exercício para treinar o arremesso. Então, um jogador vai arremessar para o outro. E o professor explica como que tem que ser o movimento com as mãos. Uma mão dando suporte, a outra que vai fazer o arremesso, né? Aí ele comenta se você é destro, que a perna direita fique à frente. Aí é um exercício de drible, né? Um de frente para o outro. Sem se movimentar, tem que quicar a bola, né? Passando por trás, entre as pernas, da mão direita com a mão esquerda, fazer o máximo de movimentos diferentes, né? Na terceira estação, os garotos têm o cone, eles devem contornar o cone sempre com a mão, batendo com a mão que está fora do cone, né? Vista aquela ideia lá que eu comentei no vídeo anterior de proteger a bola, né? De não deixar a bola próxima do adversário, né? Então, proteger. Então, pro lado direito com a mão direita, passa para a esquerda, fazendo o zigue-zague. Completou o último cone e volta de costas. E passando a bola para a mão que está para fora, né? A quarta estação é um exercício específico de pivô. Os garotos estão em número ímpar, né? Então, o garoto de vermelho está fazendo com o professor esse exercício. Não vai ter marcação nem nada. O professor vai ficar jogando a bola para ele e aí é o exercício específico de pivô, onde o garoto vai receber a bola e fazer esse arremesso de gancho aí, né? Que a gente chama. A outra estação, os garotos, é uma estação de finta, né? Eles têm que ir em direção aos cones e faz qualquer finta, né? Olha só, nesse caso passou por baixo da perna, passou a bola por trás e depois fez um giro no terceiro cone. Eles têm 3 cones, onde eles devem fintar esses cones simulando um adversário aí. Os garotos que estão aqui embaixo, eles repetem o movimento do cone, né? E aí vai ter um outro exercício aqui para o lado direito. E aí o professor vai passando, né? É importante que ele passe por todas as estações, que ele acompanhe o desenvolvimento, né? A execução dos movimentos.
circuito ele é muito dinâmico, né? Mas o professor, às vezes, vamos supor que todos os garotos estão fazendo errado seus respectivos exercícios, né? O quanto vai ser difícil para o professor corrigir todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, isso talvez seja uma desvantagem, né? Mas ele vai passando, vai dando feedback, aí ele comenta o quanto a bola tem que ficar próxima, né? Ele vai ajustando. Ele comenta dos garotos fazerem esse drible forte, né? Controlando a posição do corpo, não deixando. Olha só, fazendo um movimento de controle corporal, a base firme. Olha só, tem mais dificuldade de costas, no ar natural. Aí ele passa explicando como tem que ser feito esse drible. Fazendo a parada brusca, né? Nesse caso. Mantém a bola, o drible. Se segurar a bola na mão é falta, né? Então ele vai corrigindo todos os movimentos. Aí depois acho que fica melhor vocês vendo a execução de cada exercício. Deixa eu chegar aqui no exercício novo. Ele está fazendo por tempo, né? Os garotos estão girando. O outro exercício aí que não tinha passado é de bandeja. Os garotos eles têm que contornar os cones. E aí eles estão do lado direito, né? Então eles perna direita, esquerda e salta. Aí o professor corrige, ele comenta o quão importante é você, nesse primeiro momento, já que tem dificuldade, marca bem a passada, né? Às vezes dá uma quicada mais forte na bola e foca nessa passada, né? O garoto errou, começou a passada com a perna esquerda, na realidade ele tem que dar direita, esquerda, saltou. O professor fala aí de talvez dar uma batida mais forte na bola para marcar o início da passada. Direita, esquerda, saltou. E todos os garotos passam por todas, né? Aí fica a seu critério repetir, né? Eles vão uma vez só, vão passar duas, enfim. Ele vai corrigindo todo mundo, até chegar na parte final, onde o professor faz um jogo final. Que ele comenta que é um joguinho de bandeja, né? Como que é esse jogo de bandeja? Ele vai dividir os garotos aí em duas equipes novamente. E aí eles têm que... Uma equipe começa, no caso aqui está aqui mais próxima do vídeo, vão primeiro para o lado direito, faz uma bandeja. Ao acertar essa bandeja, eles têm que pegar a bola e ir correndo para outra cesta. Quando terminar, quando fizer o ponto nas duas cestas, aí eles trazem a bola, fazem o passe
o garoto da sua fila, né? Então a ideia é que ganha o time que todos conseguem fazer a cesta dos dois lados, né? Então é um trabalho legal de onde você trabalha, é um jogo de bandeja, né? Mas você não trabalha só a bandeja, né? Você trabalha o drible, porque eles vão ter que percorrer do meio da quadra até a cesta, né? Então eles vão ter que ir driblando, olha só. Ir driblando. Treina a bandeja. Lembrando que a bandeja, às vezes eles se preocupam com a movimentação, mas é interessante que eles acertem ali o quadradinho que tem na cesta, fica mais fácil. Aí, ó. Vai pra cesta. Enquanto ali, ó, tem aquele garoto que tá demorando. E aí eles vão até acertar. Aí, ó. Acertou. Tem que atravessar a quadra driblando. E aí o professor comenta, ó, o quão mais rápido é o passe, né? Então, já que o objetivo é acelerar, ganha quem fizer mais rápido, que esses garotos, quando tem que dar a bola para o companheiro, que ele faça o passe. É muito mais rápido do que ele levar na mão do companheiro. Ele está com dificuldade. Acertou. Olha só. Driblou. Chegou do outro lado. E aí também é possível colocar um desafio, né? Quem perder paga um castigo no final, enfim. E é isso. Aí depois o professor faz uma roda de conversa, explica o que teve na aula, quais foram os objetivos, o que os garotos entenderam, o que eles acharam difícil. E depois eles finalizam com o alongamento. Alguma dúvida? Não sei se vocês estão aí, né? Mas pode ser, quem sabe, tem uma questão na prova sobre circuito. Então, pode ser, né? Um passarinho me contou que pode ser que tenha uma pergunta sobre circuito na prova. Quando eu falo que você está explicando, dá para entender, professor. Não tem muita dúvida, não. O vídeo 7 é um vídeo bem bacana. Talvez assistir ele do jeito que a gente pode estar fazendo aqui, talvez não seja o mais indicado. Eu não tenho muito o que falar desse vídeo 7, porque ele é muito... Se eu comentar sobre ele inteiro, a gente ficaria aqui, acho que até... o ideal era ver todinho ele, e o professor mesmo, ele vai no vídeo auto-explicando, né? Esse vídeo 7, na realidade, ele traz muito do que a gente iria fazer se estivéssemos sem esse isolamento, né? Que é a gente treinar o scout, né? Então, é lógico, ali o professor ele vai comentando o que colocaria no scout, né? Os alunos que estão aí, os garotos que estão jogando basquete, eles não querem aprender a preencher o scout, né? Eles querem aprender o basquete, né? Mas, como é uma aula prática para nós, que estamos nos formando em educação física, e aí a gente viu a importância do scout, né? Então, é o que a gente ia fazer na prática, né? Eu não ia passar aquele vídeo para vocês fazerem, ou ia passar o vídeo também, né? Mas a ideia é que vocês fizessem o scout de vocês mesmos, né? A gente ia ter um joguinho, alguns estariam jogando, outros estariam ali anotando o que aconteceu naquela partida, né? Mas é importante ressaltar nesse primeiro momento, e o professor fala bastante, ele para bastante essa aula,
nesse vídeo, né? Ele explica a importância do scout, né? Hoje em dia, novamente, relembrando, o scout é você analisar o desempenho, né? Então, é importante a gente saber o que a nossa equipe faz, é importante fazer o scout, análise do desempenho do adversário, né? Porque aí você vai ter uma noção de quem é esse adversário que você vai enfrentar, para você saber qual a estratégia melhor sua equipe vai tomar, né? Então, hoje, o scout, ele ganhou uma notoriedade grande, né? Uma importância grande. A gente tem o scout sendo feito ao vivo, né? Ter alguém ali no jogo imediatamente anotando todas as ações, um rebote, uma assistência, uma falta, enfim. Ou pode ser gravado, né? O jogo gravado e aí alguém assiste depois e faz essas anotações, né? Tem gente que tem equipe, tem gente que não consegue gravar o jogo, né? Não tem o material, não tem um suporte para que grave esse jogo, né? Então, geralmente, ele é feito ali ao vivo, né? Alguém que está ali no banco, alguém que está na, na arquibancada, enfim. O professor comenta que o scout ele ainda tem um probleminha, que é principalmente no basquete, a interpretação. Então, isso pode ser um problema, dependendo da pessoa que interpreta, haverá uma ação diferente, né? Só fazendo um parênteses aí no vídeo, a gente tem a ficha de scout, né? Assim como a gente fez no trabalho, o professor explica que tem... Essa é uma ficha simples, né? Com a bandeja, 2 pontos, 3 pontos, lance livre, o rebote. E aí, em cada ação é feita uma marcaçãozinha, né? Caso você esteja ali assistindo ao vivo, né? Faz o tracinho. Não dá tempo de você escrever depois apaga 2, depois apaga 3, ou risca, né? Então faz esses tracinhos, né? Que a gente fez no nosso trabalho. Esse é o Scout simples, né? Na nossa aula teórica eu mostrei um Scout mais complexo, né? Às vezes, dependendo da equipe, tem alguém que faz o Scout do adversário também, específico, né? Ali. E às vezes, o que eu estava comentando da interpretação, né? Em alguns momentos, nesse scout simples, não tem os erros, né? Não tem o erro de ataque, não tem o erro de defesa, né? Mas se é um scout mais completo, às vezes tem alguma ação ofensiva, por exemplo, um erro de passe. E aí o professor comenta que às vezes o erro de passe não é de quem... O erro não foi de quem deu esse passe, né? Às vezes o erro é de quem ia receber esse passe. Às vezes o jogador não conseguiu segurar a bola, não estava bem posicionado, e às vezes não era culpa do passador, a culpa era de quem ia receber o passe, né? Então, às vezes, um lance como esse pode ter uma interpretação para um e outra interpretação para outra pessoa, né? Então, o scout no basquete, ele tem um quê de subjetividade, né? Então, isso às vezes pode ser um elemento que, que prejudica, né? E aí, mais 2 pontos que são importantes sobre o Scout, que também pode ser que tenha uma pergunta sobre Scout na prova, é que o Scout ele não é uma ferramenta punitiva, isso o professor aí no vídeo ele fala diversas vezes, né? O Scout não é para punir aquele jogador que errou, né? Mas a gente conseguir identificar quais são aqueles erros mais frequentes para que a gente consiga, no treinamento, aperfeiçoar, né? Melhorar isso que deve ser trabalhado e que talvez seja uma deficiência da equipe ou de determinado jogador. Então, a ideia é que faça o scout, mas não para punir ninguém, né? É só para a gente acompanhar essa evolução, ver o que precisa ser melhorado, né? E quem que faz o scout, né? E aí o professor comenta que o scoutista, né, o responsável por analisar o desempenho,
É importante que ele tenha uma bagagem teórica e uma bagagem prática, né? Que ele saiba, não adianta nada eu ser bom ali na teoria, né? Saber de fato o que tem que ser anotado, o que é um passe, o que é um rebote, enfim, né? Se você não tem a vivência prática, se você não tem ali o que o jogador está sentindo, se naquele caso da subjetividade, né? Se o scoutista ele não tem uma vivência prática, ele não vai saber que no basquete você precisa dessa tomada de decisão, né? Rápida. E às vezes você errou o passe, mas o erro não foi seu, né? O erro pode ter sido do seu companheiro, uma marcação, às vezes alguém falhou na marcação e às vezes esse erro pode ser atribuído a uma pessoa ou outra, né? Então é importante que a pessoa responsável por esse scout que ela tenha essa bagagem teórica e prática, né? Vários garotos, não sei se foi uma atividade muito legal, né? Porque eles estão ali para aprender o basquete, né? E aí o professor, ele faz algumas movimentações, ele para, explica, né? E antes de chegar na parte principal, o professor faz um aquecimento, que aí Aí ele tá com uma turma mais avançada, e aí ele comenta que é um aquecimento muito parecido com o que é feito nos jogos, né? Seja de categoria de base, profissional, é um aquecimento básico e específico do jogo, né? Então não é um aquecimento de pega-pega ou de alguma brincadeira. Exercício aí, ó, de drible, bandeja, rebote. Então são todas as ações específicas que vão ter no jogo, né? Esse momento do aquecimento é para aquecer mesmo o corpo, né? Para preparar o corpo, aumentar já a frequência cardíaca, a frequência respiratória, né? E aí eles já vão fazendo um aquecimento específico. Alguém pode perguntar, podemos fazer esse aquecimento específico com uma turma menor, de nível mais básico, né? A gente até pode, né? Mas o quanto isso vai ser aceito, né? O quanto aqueles garotos do vídeo 6, talvez uma atividade mais lúdica, colocando aquele desafio, aquela brincadeira, é um jeito de trabalhar a bandeja, o drible, né? Mas aí a gente está num ritmo mais acelerado, cada um tem sua função ali. Posteriormente, ainda no aquecimento, o professor comenta que eles podem fazer o passe, né? Olha só, um fica no meio da quadra, faz o passe, e aí tem um arremesso de 3, um arremesso mais longe, né? Um pega o rebote, faz o passe para o armador, e aí o armador joga para o ala, e o ala faz a cesta. Uma movimentação interessante, também específica de jogo. Vai de um lado, depois vai para o outro. E aí finaliza com um aquecimento de lance livre, né? Os garotos estão ali no lance livre. A ideia é que o outro fique ali embaixo para pegar o rebote. Infelizmente, esse vídeo é muito legal, mas ele é muito difícil de eu ficar aqui comentando, né? Ele é muito legal, mas é interessante que vocês assistam, porque era o que a gente faria na prática, né? O professor, a gente vai ver ele falando bastante, explicando o que é o passe errado, quando para quem que a gente vai anotar esse passe errado, né?
É importante lembrar que uma das ações que a gente acabou, acho que nem vendo tanto na aula teórica, a diferença entre interceptação e a interferência, né? A interceptação é quando o marcador ele recupera essa bola, né? Ele se coloca na frente do atacante e recupera essa bola. E a interferência é quando o defensor ele consegue tocar a bola, mas ele não fica com a bola, né? Que é isso que o professor está explicando. Se você ficar com a bola, é uma interceptação. Se você fica sem a bola, é somente uma interferência, né? E aí, dependendo de um scout mais complexo, a gente consegue anotar isso, né? Uma questão importante o professor comenta que a assistência é uma coisa que a gente falou na aula teórica, né? A assistência, às vezes, ela é subjetiva também, né? Mas, geralmente, a assistência ela é dada quando é um passe que gera o ponto, né? É como se o jogador colocasse o seu companheiro já em condições de fazer esse arremesso, né? E aí uma assistência não é quando, por exemplo, eu fiz um passe para alguém, vamos supor, o Alex fez o passe para o Kaique, lá no campo de defesa. Aí o Kaique veio driblando, 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 aí ele vai e faz a cesta, né? E aí a gente não conta como assistência. Assistência é se o Alex preparar a jogada e colocar o Kaique em condições de receber a bola e já fazer a cesta. O professor comenta mais para frente sobre os erros defensivos, né? Aí ele está explicando a questão do passe. Aí ele fala antes de chegar na questão defensiva, ele fala que um jogador, ele não, é importante que se ele tiver com a bola, ele não salte para fazer esse passe, né? Se ele saltar, lembrando que ele não pode segurar a bola, né? Então, se ele saltar, ele vai precisar soltar essa bola. Caso o companheiro não esteja numa boa posição, ele... Olha, essa parte do vídeo é aquilo que eu falei de interceptação e interferência. Deixa eu ver a parte do salto que eu tava falando, eu achei que era aquele momento. Ali isso é uma assistência. O garoto fez o passe já colocando o companheiro em condições de fazer esse ataque. O professor faz essa aula primeiro um 3 contra 3, no final ele faz um 5 contra 5. Legal, assim, pelo menos para os garotos, o professor deixa livre, né? À medida que vai acontecendo alguma coisa, ele vai parando, explicando, né? Então não está robotizado. Ele não fala, vamos fazer uma assistência. Ele deixa os garotos jogarem, à medida que vai acontecendo, ele vai falando, por exemplo, aí no caso foi uma bandeja. Ele fala, o scoutista vai anotar aqui uma bandeja. Nesse lance, uma assistência aí para camisa número 3. Um erro de cesta de 3 e um rebote defensivo. E aí o professor, à medida que vai acontecendo as ações, o professor vai pontuando o que deveria ser marcado, né?
E aí já mais para o final, aí ele já coloca um 5 contra 5, né? O professor comenta sobre a falha de cobertura. Nesse jogo que está completo, ele comenta da regra de o jogador não pode, que está ali atacando, ele não pode ficar mais que 3 segundos no garrafão, né? Então aí ele comenta que em alguns momentos isso seria marcado falta, né? E aí marcado um erro para esse jogador. E aí o professor comenta que é interessante fazer a fórmula da eficiência, né? O que é a fórmula da eficiência? Por exemplo, à medida que a gente tem o que os jogadores fizeram de certo e errado, quando a gente subtrai, né? Por exemplo, ou faz por porcentagem, né? Vamos supor, ali é o lance livre que o garoto está batendo, né? Ele errou o primeiro, vamos ver o segundo. Ele acertou o segundo. No caso, se a gente for pensar em eficiência, ele tem 50% de eficiência, né? Ele errou um, acertou um. Isso a gente pode fazer com passe, a gente pode fazer com rebote, a gente pode fazer com 3 pontos, 2 pontos, bandeja, né? E aí a fórmula da eficiência é a gente pegar quanto a gente acertou do número total. E a gente pode fazer um acompanhamento de jogo a jogo, né? Ver, talvez, uma série de 10 jogos, um jogador teve eficiência de lance livre muito parecida. Se é uma eficiência baixa, a gente tem que trabalhar isso, né? Lembrando que a gente faz análise de um jogo, né? Mas às vezes um jogo, pode ser que naquele dia o jogador não estava tão legal, né? Não estava num dia bom, né? Por isso que é importante a gente fazer uma sequência, né? Ter uma sequência de avaliações para a gente saber o que de fato foi um caso isolado, se naquele dia ele não estava bom, ou ele não é bom mesmo, né? E aí no final o professor explica, na realidade, para os alunos que estavam fazendo ali o joguinho, não tem muita explicação sobre o scout, né? Não é algo que vai servir para eles. Mas interessante também que ao deixar livre o jogo, né? Fazendo todas essas anotações, ele comentando, por exemplo, essa regra de não ficar mais do que 3 segundos no garrafão se não receber essa bola, né? O jogador não pode ficar plantado ali no garrafão. Então, ele comenta, né, que tem um jogador ali que ele fez 2 ou 3 vezes essa infração, né, de 3 segundos, aí enquanto ele vai explicando, e pro garoto é bom, né, para ele perceber que não pode ficar ali, né. Se ele faz isso repetidas vezes, é que ele ainda não entendeu essa parte e ele precisa aperfeiçoar isso, né. Alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. E o último vídeo também, ele é... Os outros eu acho eles mais legal nesse formato que a gente está fazendo, né? Eu consigo explicar, mostrar exemplo e tal. Esse vídeo 7 e o vídeo 8 talvez é mais interessante vocês assistindo, porque ele é bem autoexplicativo, né? Esse vídeo 8, o professor comenta como que é o preenchimento da súmula, né? A súmula enquanto um documento oficial, tanto que esse vídeo ele faz dentro do estúdio, né? Nem faz na quadra. É legal que ele traz alguns vídeos, mas ele explica, essa é uma súmula oficial, é uma súmula da Federação Internacional. Aí ele explica que tem um cabeçalho, tem a parte de cada equipe, ele explica que, como a gente viu na aula teórica, são 4 cópias, né, da súmula, tem uma cópia específica para o comitê organizador da competição, uma cópia para a equipe vencedora, outra para a equipe perdedora, outra para a federação, né?
Aí ele explica o que tem em cada parte, ali ele vai fazendo alguns risquinhos, né? Vai como se fosse preenchendo, ali tem um cabeçalho, você tem qual que é a competição, o dia, a hora do jogo, quem é o time A, quem é o time B, onde que está sendo realizado esse jogo, né? Aí a gente tem o preenchimento do nome dos jogadores, o número, quem que é o técnico. Aí a gente tem a marcação das faltas. A setinha que ele está apontando agora é o período, né? É o pedido de tempo. Ali deve ser anotado. A gente tem a oportunidade de pedir 2 tempos no primeiro e no segundo período e 3 tempos entre o terceiro e o quarto período, né? E aí ele explica que ali a gente não faz X, não faz nada, a gente marca o tempo, né? Por exemplo, ele marcou ali o 8. O tempo foi pedido com 8 minutos. E ali a gente marca o número de faltas por período, né? Lembrando que aqui são faltas coletivas, né? É permitido até 4 faltas. Na realidade, é permitido, não tem um limite de faltas, né? Mas se passar de 4, a partir da quinta falta, arremesso livre, né? Aí ele explica como que a gente vai preencher, o nome do técnico, assistente técnico. Aí ele traz alguns vídeos, esse explica o que é falta no basquete. Aí ele explica que para o preenchimento das faltas, existem as faltas que são faltas pessoais, né? Tem aquelas faltas técnicas, tem as faltas antidesportivas, né? Mas numa falta pessoal, aquela falta de jogo, né? Caso gere algum lance livre, você tem que colocar ali P e quantos lances livres deverão ser cobrados, né? Então, vamos supor, a Elisângela fez uma falta na hora que o Alex ia arremessar, ali de dentro do garrafão. Então, ele ia arremessar para fazer 2 pontos e a Elisângela fez uma falta ali. Então, se a bola não caiu, ele vai ter a chance de fazer 2 arremessos livres, né? Então, coloca lá o nome da Elisângela e P2, porque gerou 2 lances livres. Se a bola tivesse caído, lembrando que se o jogador sofreu a falta, mas mesmo assim ele fez a cesta, ele tem um lance de bonificação, né? Então, aí no caso, se a bola do Kaique tivesse caído e a Elisângela fez a falta mesmo assim, a gente coloca P1, né? Porque gerou um lance livre. Aí ele traz os vídeos explicando como que é feito esse... Quando que é falta e quando que gera 2 lances, quando gera 3, quando gera 1, enfim. Aí um vídeo, uma falta, quando o jogador ia fazer arremessar de 3. Não sei se dá pra ver, mas o jogador aí de vermelho, ele dá um empurrãozinho. E aí, como a bola não caiu, o jogador de branco, ele tem a oportunidade de fazer 3 arremessos. Ele tem os 3 arremessos. E aí, se um jogador faz
5 faltas, ele é retirado da partida, né? Ele está desqualificado. Aí, falta pessoal é o P. Aqui ele está colocando uma falta técnica, isso a gente coloca o T. E uma falta antidesportiva, a gente coloca aqui para o técnico, caso ele xingue, caso ele arrume confusão ali com a arbitragem, o técnico também, se ele fizer mais que 2, ele é desqualificado. Ele fez 1, 2, e aí a gente circula e põe o D de desqualificar. Aí vai chegar a parte que o professor vai explicar como marca os pontos, né? Que ele ainda está nas faltas. Deixa eu chegar lá. Aqui. Aqui você vai colocar na coluna A o número do jogador que fez o ponto e quantos pontos ele fez, né? Então, vamos supor que começou o jogo, o Alex é o camisa 5, o Alex fez uma cesta de 3. Quando é uma cesta de 3, você coloca o número do jogador, faz um traço e faz um círculo em cima do número dele. Se é uma cesta de 2 pontos, que é aqui no caso aqui embaixo, você põe o número e faz um risquinho, sem precisar circular. E se é ponto de lance livre, você anota o número do jogador e faz uma bolinha, não faz um risco. O risco é só para cesta de 2 e 3 pontos, e a bolinha é para arremesso livre, né? Então aqui a gente vai fazendo a contagem, né? Lembrando que a súmula tem uma pessoa específica para preenchimento da súmula, né? Então é essa pessoa que vai fazendo essas anotações. Aí no meio do vídeo a gente tem a arbitragem, né? Como que é feito os sinais, né? De falta, de pedido de tempo, falta antidesportiva, falta que vai desqualificar o jogador, enfim. Ele traz um vídeo até do Michael Jordan, como ficaria colocando os pontos do Jordan. Que no caso ali no exemplo é o número 23, né? O Jordan jogava com o número 23. E aí no final ele mostra mais alguns vídeos dos árbitros explicando como que é passada a informação para a mesa, né? Ele traz alguns exemplos, aí no caso como que é marcado a pontuação final, né? Então o jogo acaba, a gente tem que fazer um risco
Aí ele explica também, caso você faça uma cesta contra, o que tem que ser colocado. E aí, por fim, ele explica que a gente faz o fechamento, né? Coloca o placar de cada período. A gente coloca aqui na súmula as informações de quem é o juiz, quem que é o anotador, quem que operou o relógio. E ali a gente tem as anotações dos capitães, a assinatura dos capitães, tempo de jogo, quanto foi o placar final, o placar de cada período, enfim. Bom, é isso. Acho que fica mais interessante vocês assistindo. E principalmente esses 2 últimos vídeos, porque eles são bem autoexplicativos. E dá para compreender bem. Alguma dúvida? Não, professor, as dúvidas surgem na hora da prova, né? Mas aí já é tarde. Por isso que vocês têm que estudar para que essas dúvidas não surjam, né? Mas faz Eu sei, parte, eu hein? entendo. Acho que na hora da prova a gente fica meio tenso, sei lá. Sim, Parece que a natural. cabeça não funciona direito. Uhum. Mas vai dar tudo certo. Só relembrando, acho que a Elisângela não estava aí no começo, quando eu comentei. Prova semana que vem, na quinta-feira, 24 horas, o link vai estar disponível. Depois que der meia-noite de sexta, o link já não funciona mais. São 10 perguntas, cada pergunta valendo 400 pontos. Lá no sistema, tá, na prova, quando vocês abrirem o link, vai estar explicado que para vocês vai aparecer que cada pergunta vale 100 pontos. Mas na realidade, cada pergunta vale 400 pontos. É porque o sistema ele só deixa o máximo de pontos que aparece naquele sistema, naquele formato, é 1000 pontos, né? Mas a ideia é que cada pergunta tenha um total aí de 400 pontos. Então, cada pergunta multiplica por 4, né? Serão 10 perguntas, falando sobre as regras, sobre scout, sobre contra-ataque, sobre fundamentos ofensivos, sobre circuito, enfim, tudo que a gente viu aí no segundo bimestre. Professor, vai ter dissertativa nessa? Boa pergunta, não. Só alternativa. Às vezes eu gosto da dissertativa, Eu que às vezes prefiro você também. consegue se. Por Mas mim enfim. seriam 10. Se fosse para eu fazer, eu faria 2, 3 perguntas só, no máximo 5, né? E todas dissertativas. 10 dissertativas é muito cansativo, né? Mas eu prefiro as dissertativas também. Com a dissertativa a gente consegue às vezes consegue se expressar melhor, né? Às Sim. vezes com as E às outras vezes a gente você se sabe, né? Mas confunde. aí às vezes você se depara aí com um professor que gosta de fazer pegadinha, né? É tipo o Às vezes professor você. Jorge. Aí você acaba errando uma, perde 400 pontos, sendo que às vezes você sabia, né? Você É tinha. bem isso. É bem Foi isso mesmo. pego ali. Foi pego ali por uma pegadinha. A prova de quarta, vocês 3 que estão aqui também fazem a disciplina de quarta. Quarta é o mesmo raciocínio, né?
o formato da prova, também 10 questões, também só alternativa, né? Foquem ali no finalzinho do que a gente viu da BNCC, que foi sobre práticas corporais de aventura e esportes. E depois o que a gente viu nos encontros seguintes, no encontro 13, 14, 15, 16, né? A questão da gente enxergar o panorama do que a gente tem feito, né, a respeito das práticas corporais, se as pessoas estão praticando essas atividades fora do muro da escola, o que a gente pode fazer já que as pessoas não estão praticando, o que a gente pode fazer dentro da escola, qual que é o papel do professor diante disso, questão das desigualdades, enfim. Vamos embora, né? Vamos lá. Terminar esse semestre aí. Isso aí. Foi difícil, mas chegamos ao fim. Acredito que essa seja a última vez que a gente se encontra virtualmente nesse semestre, visto que, como eu costumo falar, não é maldade, mas espero não vê-los mais, né? Isso significa que vocês não pegarão exame, né? Então, Ai, também espero. já que a prova cada um vai fazer no horário, a gente não vai se encontrar, né? Embora, caso surjam algumas dúvidas, eu estarei online no horário da prova. Da prova não, da disciplina, né? Quero agradecer vocês aí, principalmente vocês aí que a gente fez mais de uma disciplina juntos, né? Tudo aquilo que eu falei na semana passada também cabe agora, né? Mesmo diante das dificuldades. Eu não tinha dado aula para vocês ainda, né? Da turma de basquete, caso alguém veja aí a gravação depois, o pessoal ali do bacharel já tinha um contato, já tínhamos feito uma disciplina anteriormente, né? Mas foi um semestre atípico, né? Não foi do jeito que a gente queria, imaginava. Acho que nem no pior pesadelo a gente ia imaginar tudo que a gente está vivendo hoje, né? Mas foi um desafio, tanto para mim, acho que acredito para todos vocês. A gente, de certa maneira, não é o ideal, eu ainda defendo e acredito, principalmente na aula de educação física, a gente está vendo aí a dificuldade de aulas práticas, né? A gente precisa não dá para ser totalmente online, né? 100% à distância, né? A gente precisa desse contato, precisa fazer na prática, a gente precisa vivenciar, né? Visto aí o que a gente viu no basquete, né? Vamos supor que vocês querem ser scoutistas, né? A bagagem teórica ela é de suma importância, mas você vivenciar ali na prática também vai... a gente viu ali na parte de psicologia do esporte, né? O quanto no basquete, independente do nível que você está, é um esporte coletivo, os esportes coletivos você tem pressão, né? Então, é importante você vivenciar isso para saber o que o jogador estava pensando. O basquete é muito rápido, você tem que atacar, defender, né? Então, você tem que estar bem esperto e, às vezes, um sentimento ali, uma ansiedade, um medo de errar, te leva a algum erro, né? Enfim. E, infelizmente, a gente não conseguiu ter esse contato pessoal na quadra, batendo bola, fazendo cesta. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz, acho que a grande maioria se dedicou, mesmo com as dificuldades. Sei que tem gente aí que não, até agora não... Teve gente que teve que se ajeitar aí com a internet. Sei que tem gente que me mandou mensagem que só conseguia ver no fim de semana, que é na casa de outra pessoa, de um parente, de um amigo. A gente flexibilizou aí a entrega de trabalhos, mas minimamente vocês conseguiram fazer os trabalhos. O último trabalho eu fiquei satisfeito, assim, sei das dificuldades, sei que vocês fizeram, a maioria fez. Esperava um pouquinho mais de criatividade, de coisas diferentes, né?
mas mesmo assim vocês fizeram, colocaram ali a cara para bater, né? Sentiram esse desafio, e principalmente esse último trabalho que obviamente não seria feito dessa maneira, né? Se a gente não tivesse parado as nossas atividades presenciais, né? Mas é um momento onde eu queria ver também o que vocês sentiam de se desafiar com o que a gente está vivendo, né? Eu tenho estudado um pouco algumas coisas sobre esse mercado, esse mundo digital, né? Aquilo que eu já comentei com vocês, da gente utilizar a tecnologia a nosso favor, né? E por mais que solte uma normativa aí do governo que amanhã volta, abre tudo, né? Será que a gente, enquanto professores, né? Será que na escola, se eu fosse, se eu tivesse filho, eu não sei se eu mandaria meu filho já para a escola, mesmo com tudo aberto, sabe? Então, talvez mesmo quando tudo voltar ao normal, entre aspas, né? Aquele normal que eu também já comentei que eu acho que não vai ser mais o normal de antes. Ainda tem coisas que a gente vai ter que se adaptar, provavelmente muita coisa ainda vai ser online, né? Para algumas coisas a gente tem visto que o online, ele às vezes é até melhor, né? Enfim, e acho que minimamente a gente aprendeu isso também, eu enquanto professor, vocês enquanto alunos e nós todos enquanto seres humanos que estamos passando por um momento tão difícil, né? Então, agradecer aí todos vocês por conseguirmos fechar o semestre e que venham os próximos, que a gente tenha saúde para vocês terminar aí o curso de vocês, para que em breve vocês possam ser meus colegas de profissão e que a gente consiga aí fazer a diferença no mercado, que a gente consiga elevar o nível aí da educação física, que a gente consiga conscientizar as pessoas da importância de fazer exercício, seja dentro da escola, fora da escola, jogando basquete ou não, fazendo as inúmeras atividades que a gente tem dentro da nossa área, né? Então, peço desculpas por alguma coisa aí que talvez não tenha saído do jeito que vocês esperavam, mas me coloco à disposição para que vocês precisarem daqui até a prova, daqui até o exame e daqui até a vida de vocês, a carreira de vocês. Eu que Bom, agradeço. professor, é isso mesmo. Pode falar, cá. Nada. É, eu que agradeço, professor. Obrigado pelos ensinamentos aí no decorrer do semestre. E vamos ver se a gente vai ter mais alguma matéria junto aí. Tem mais 3 semestres pela frente. Vou torcer, foi muito bacana dar aula para vocês. É isso, professor. Mais uma vez, né? A gente agradece, né? Eu agradeço por esse semestre que a gente passou. Um semestre difícil, tanto para professores quanto para os alunos, porque dentre o semestre ainda tem as provações pessoais, né? Que a gente teve que passar, muita agonia, tristeza em algumas famílias, infelizmente. Mas a gente está aí. Vamos continuar tendo fé que tudo vai ficar bem, que vai passar e que semestre que vem a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser. Se não no Amém. semestre, Sim, pelo menos na faculdade, né? sim. A Isso é isso. gente, inevitavelmente, a gente vai se encontrar se tudo der certo, porque já faz, acho que um ano já, 2 semestres já que eu sou professor de TCC, e Uhum. acredito que, acho que o Tref está gostando do que eu estou fazendo, que na realidade não tem muito segredo ali, mas antigamente ele era professor de TCC, né, e quando ele virou o coordenador, ele delegou essa função para mim, então inevitavelmente a gente vai se encontrar se tudo der certo, se eu me mantiver aí com essa disciplina. É a única disciplina assim que até o momento eu
eu sei que no próximo semestre eu vou ser também, né? Foi a primeira vez que eu tinha dado basquete e teve outros professores que já deram, né? As outras disciplinas lógico que a gente segue um conhecimento ali prévio do professor, né? Eu não sei de todas as disciplinas, nossa área é muito abrangente, né? Mas a gente tem um mínimo ali de conhecimento de alguma coisa e a gente acaba pegando essa disciplina, né? Mas o TCC, o que tudo indica, eu seria o professor de TCC, né? Até vocês se formarem. Então, se a gente não tiver outra disciplina, no TCC a gente se encontra. Mas espero que no próximo semestre a gente possa ter também outra disciplina aí para a gente se encontrar. É isso aí. E continuem assim, né? Continuem, como eu falei para Elisângela, no particular, a gente bateu um papo aí sobre algumas dúvidas, né? Não se contentem com pouco, não deixem nunca de estudar, mesmo depois de formados. Tem algumas pessoas aí da área que eu sigo, por mais que eu já esteja aí na caminhada aí com o diploma na mão desde o início de 2012, ainda assim eu sei que eu tenho muita coisa para aprender e tem algumas pessoas que eu trato como referência, né? E assim como vocês, sigo em redes sociais, acompanho, faço curso, tento aprender cada vez mais. E uma das pessoas que eu sigo mostrou uma pesquisa, né, o quanto mais conhecimento, maior a sua... E aí não digo de a gente se achar melhor que o outro, não, né? E aí, quanto maior a sua titulação, mais curso você fizer, maior é a chance de você ganhar dinheiro, né? Lógico, tem gente que sem especialização, sem um mestrado, doutorado, é capaz de ganhar dinheiro, mas quanto mais a gente estudar e não parar isso reverte também em valorização profissional, né? E é óbvio, eu gostaria de ganhar mais do que eu ganho hoje, gostaria, né? Mas eu acredito que eu não gostaria de ser rico milionário, né? Minha satisfação maior como eu sempre falo no começo das aulas, eu gosto muito da educação física e quero muito que essa área seja mais valorizada, né? E para isso também é que a gente, mesmo depois de formado, a gente não pare. Você vai focar em uma área específica, e então que você estude e acompanhe a ciência, ela vai se evoluindo, né? E a nossa prática também vai seguir, né? Então, se pegar, por exemplo, na minha carreira aí, quando eu me formei, não tinha CrossFit. E o quanto a gente vê o CrossFit, o quanto a gente tem vários boxes abertos, várias pessoas fazendo, né? Quando eu me formei, tinha Pilates, mas não era todo mundo que tinha conhecimento de Pilates, não eram muitas pessoas que faziam Pilates, como comparado a hoje, né? Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que acompanhar as tendências, né? Hoje, talvez uma coisa que vai pegar agora é esse treinamento online, esse treinamento, as pessoas procurando fazer exercício com um profissional de maneira remota, né? Talvez não presencial ali, né? Então a gente precisa estar em constante atualização e isso é revertido. Dinheiro não é tudo, mas ele faz parte da nossa vida, né? A gente precisa pagar as contas, a gente precisa ter o dinheiro para que a gente consiga comprar coisa para comer, para vestir, né? Então, não serei hipócrita de falar que eu trabalho só por amor, né? Trabalho também para pagar minhas contas, para viver a vida que eu julgo ser uma vida de qualidade, né? E o estudo, ele faz parte disso. Se vocês querem ganhar mais, serem melhores profissionais, não deixem de estudar e não deixem de ser críticos, não se contentem com pouco, sejam questionadores, sejam curiosos. O mundo precisa disso.
Pode deixar. Eu acho que eu cortei o Alexander. Ia falar alguma coisa, Alex? Não, professor, você que a Thiago que falou, não só também, futuramente o próximo semestre teria mais aula que eu também, mas não só na escola, mas também como na vida também, sabe, ao longo do curso da vida, assim, sabe? E também, Isso sabe, como aí. você falou sobre trabalho, conhecimento também é o que você pode abranger, não só também como dia, mas também para abranger mais conhecimento, também você cara tem que estar se atualizando, porque isso daí leva para toda a sua vida, ao todo assim, ao longo da vida, porque você vai aprendendo mais, sempre está se tentando que atualiza, sempre está buscando novos conhecimentos e novas experiências também. Isso aí. Podem contar comigo fora dos muros da Anhanguera também. Estarei aqui torcendo por vocês. Bom, brigadão aí. Tenha um bom fim de semana, bons estudos. E boa prova semana que vem. Qualquer coisa, só me procurar no Avo, nos grupos do WhatsApp, tá ok? Tá ok, professor. Bom fim de semana também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Valeu, professor. Obrigado.